Nadando em dinheiro, Câmara agora anuncia a construção de um prédio de R$1 bilhão que terá até shopping center. O governo aumenta impostos sobre a folha de pagamento das empresas. Delator revela ter repassado mais de R$5 milhões ao esquema do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. R$1 milhão em dinheiro vivo. Apesar das ameaças de multas, caminhoneiros mantêm bloqueio nas estradas em 5 estados. Nuvem de poeira do deserto do Saara atravessa o Atlântico e leva fertilizantes para a floresta amazônica. 3.000 anos de história são destruídos a marteladas pelos terroristas do Estado Islâmico. Israel e Jordânia fecham acordo para salvar o Mar Morto com águas do Mar Vermelho. E na hora do esporte, 1 milhão de libras por semana. E esse deve ser o novo salário do piloto Lewis Hamilton, que será o maior na história da Fórmula 1. Olá, boa tarde. Boa tarde. Todas as tardes a cena tem sido a mesma. As chuvas caem mais em algumas regiões do que em outras, provocando inundações e transtornos para os moradores. Para piorar, a enxurrada normalmente cai longe de rios, lagos e represas que formam os sistemas que abastecem a capital paulista. Nesta semana, por exemplo, choveu em 6 horas, mais da metade do esperado para todo o mês de fevereiro. Mas lá na Vila Prudente, longe da Cantareira. Pois é, e os especialistas dizem que isso tem uma causa, viu? Ilhas de calor. Essas chamadas ilhas de calor. Vamos saber o que é isso? Vamos até a sede da Climatempo, onde está a repórter Laís Duarte, para entender essa ideia e também saber se, afinal de contas, vem mais chuva por aí. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. As ilhas de calor são regiões onde há muita concentração de calor, justamente por causa do tipo de solo que tem por ali. Concreto e cimento, asfalto, ou seja, o calor se concentra. É justamente o tipo de solo que a gente tem em São Paulo, muito concreto, quase nada de solo natural. A gente está com o Alexandre Nascimento, que é meteorologista. Alexandre, com isso, vamos continuar tendo essas chuvas, essas pancadas de chuva tão concentradas? Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olha só, com a mudança que nós chamamos de microclima, a tendência é de que a gente tenha realmente uma diferença no passado, né, onde nós tínhamos Mata Atlântica. Então, por exemplo, não faz mais sentido hoje falar São Paulo da garoa. Né? Nós passamos, às vezes, ano inteiro sem ver uma garoa. Por quê? Porque modificou o tipo de chuva que cai em São Paulo. Ela se concentra ali em poucas horas, né, e com muita intensidade. De forma que, se você pegar um ano inteiro, talvez nem tenha modificado a quantidade de chuva, mas ela fica muito concentrada em pequenos períodos, né, e depois vem períodos mais longos com pouquíssima chuva. Alexandre, mas por que chove concentrado lá na Zona Leste? Chove pouco, por exemplo, na região da Cantareira, onde tem mais árvore, ou não chove pouco por lá? Olha, de forma geral, chove, né, na cidade como um todo. O que acontece com a Zona Leste? Ela é uma região bastante populosa, onde tem muito concreto, muito asfalto, né? Ou seja, o tipo de solo ele é quase que impermeável. Então, aquela água que cai, junto com a água que desce de outras regiões mais altas, ela se acumula em localidades mais baixas, provoca os alagamentos, provoca as enchentes. Muitas das vezes, né, os bueiros, né, as galerias estão entupidas. Então, quer dizer, essa água ela demora para escoar, diferente, né, da região ali da Cantareira, onde nós temos ainda bastante preservação ambiental, né? Então a água cai, penetra, nós temos todo o sistema de bacia, né, do sistema Cantareira, que ele já é para acumular aquela água e termina não provocando tanto transtorno à população. Então a diferença é essa, é o transtorno à população. Chover, chove quase que de forma geral. Mas não é o suficiente para encher a Cantareira. O grande problema hoje, né, é que nós estamos aí há alguns anos com chuva abaixo da normalidade. Só para ter uma ideia, não nessa temporada, né, que a gente ainda não fez esse balanço, mas na temporada anterior choveu, aliás, a recuperação ela foi negativa, ou seja, ao invés de recuperar durante o período úmido, ele desceu mais de 20%. Já tinha uma falta no período anterior, né, de 2011 para 2012, choveu apenas 85%, já tinha chovido abaixo de 80% no anterior. Então, quer dizer, sucessivos anos consecutivos com chuva abaixo do normal, terminou culminando nessa situação de hoje. Ok, obrigada pela participação. Ainda temos chuva prevista para o mês de março, segundo os meteorologistas. O que não dá para culpar é a chuva pelas enchentes e nem a falta de chuva pela situação que a gente está agora de estiagem, né, Aldo?
Laís, planejamento, né? Políticas públicas para isso, mas obrigado pelas informações, deu para entender bastante aí o que anda acontecendo por aqui. Vamos mudar de assunto agora, você quer fazer vestibular esse ano? O cursinho da Poli tem inscrições abertas para quem quer se preparar bem, sem gastar muito. Repórter Lilian Coelho tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Esse cursinho é preparatório para vestibular e também para o Enem. E as mensalidades custam a partir de R$ 187. Ainda há possibilidade de bolsas de estudo para quem não tiver condições de pagar esse valor. Quem conta os detalhes para a gente é a Alessandra Venturi, que é a coordenadora educacional aqui do cursinho. Alessandra, as matrículas já estão abertas, as inscrições. Como é que o aluno interessado tem que fazer? Ele pode ir direto no site cursinhodapoli.org.br ou pessoalmente nas unidades Lapa, Santo Amaro ou Itaquera. E qual é o diferencial desse cursinho em relação aos outros preparatórios pré-vestibulares? Além do material didático estar incluso, a gente tem um diferencial que é a orientação, que vai além da sala de aula, com uma equipe multidisciplinar, com pedagogos, psicólogas e assistente social, que faz a diferença e faz com que essa orientação se caminhe durante o ano todo. E é um momento difícil, né, para quem está fazendo aí um vestibular, se preparando, precisa desse tipo de trabalho. Além disso, do fato de ser muito mais barato do que os outros. Para concorrer à bolsa, como é que o aluno faz? Bom, para concorrer à bolsa, ele tem que se matricular no cursinho da Poli e durante o primeiro mês ele vai participar de uma palestra e o processo socioeconômico. E aí, ao final do mês, ele vai saber se foi ou não contemplado. Ok, muito obrigada. E para quem está nos assistindo, anote o site cursinhodapoli.org.br. Eu volto com vocês. Obrigado, Lilian, pelas informações. Gabriela. Olha, a Páscoa está chegando. Na hora de comprar os ovos de chocolate, muita gente vai perceber que muitos deles diminuíram de tamanho. É uma estratégia, viu, das empresas para manter as vendas e não espantar os clientes que estejam com o bolso um pouco mais vazio. Há um mês da Páscoa, o comércio já começou a desenhar um cenário nada favorável. A segunda data mais importante em vendas para o setor, atrás apenas do Natal, promete ser desafiadora. A maior parte dos supermercados projeta estabilidade nas vendas em relação ao ano passado. E o motivo? Os preços que este ano virão mais altos. A expectativa é que os ovos cheguem às prateleiras de 7% a 8% mais caros. Embora os ovos de Páscoa eles comecem a ser fabricados bem lá atrás, já pegaram a parte do aumento do dólar. Os ovos maiores, com mais de 500 gramas, sentem mais o impacto. Assim como os produtos infantis com brinquedos e as colombas de Páscoa. A associação que representa o setor aponta que o varejo tem se preparado para os consumidores mais sensíveis a preços e reduziu as encomendas dos ovos de chocolate maiores. Mas se por um lado as fábricas registram queda neste tipo de pedido, por outro, houve aumento nas encomendas de ovos menores. Pelo jeito, assim como foi no Natal, a Páscoa do brasileiro também será das lembrancinhas. E para isso, vale a criatividade. Os ovos pequenos ganham novas versões para atrair quem pretende desembolsar menos e não deixar a data passar em branco. São recheios diferentes, bombons em cestinhas decoradas e chocolates em formatos variados, como coelhinhos e cenouras. No Natal você tem 1000 alternativas, mas na Páscoa é o chocolate. Então as pessoas vão comprar, né? Podem comprar menos, podem comprar ovos menores, né? Se depender da dona Edna, o comércio vai mesmo ter que fazer a lição de casa direitinho para não amargar prejuízos. Bem mais em conta e de preferência fazer alguma coisa em casa, para um presentinho, uma coisa, né? Aqueles comprovantes de pagamento que às vezes sem querer vão parar no lixo podem fazer muita falta, viu? Por isso é essencial guardá-los de forma organizada ou até mesmo criar um arquivo digital. Veja aí. Manter guardadas por um certo tempo notas fiscais e documentos que comprovem uma compra é quase uma regra para quem não quer ter dor de cabeça no futuro. O problema é que pouca gente se preocupa com isso. Com a popularização da internet, ficou mais fácil se organizar. Se antes, para achar um documento ou uma nota fiscal, era necessário revirar toneladas de papéis dentro de uma gaveta no fundo do armário, hoje as facilidades do mundo digital proporcionam que esses documentos estejam na palma da mão, a um clique. Praticidade que Raquel conhece bem. Ela é secretária executiva e a organização que deve ter em seu trabalho leva para a vida pessoal.
No e-mail, acessado pelo telefone ou por qualquer computador, ela tem uma pasta onde guarda documentos importantes. Tudo que eu precisar de compras está ali. E em casa, geralmente, ou você arquiva em qualquer lugar e não acha na hora, na pressa, tem que subir no maleiro para pegar. Então, acaba o e-mail bem mais fácil. Para essa especialista em direito digital, o documento eletrônico é a representação de um acordo entre o fornecedor e o consumidor e a única forma de se proteger em casos de má-fé ou falhas no produto. Para que possa ter um mínimo de prova que venha amparar o direito que está sendo lesionado, seja porque o produto tem um defeito, seja porque a pessoa quer trocar dentro do prazo legal previsto. Então, de fato, é um documento muito importante que às vezes a gente vê que as pessoas acabam deixando em qualquer lugar. É preciso ainda escolher locais de confiança para efetuar a compra e estar atento às especificações da nota fiscal. É importante que quem realiza uma compra pela internet também tenha a preocupação de guardar toda a documentação comprobatória daquela operação. É fundamental que se evite discussões, né? Então que a pessoa já busque o necessário para ter a prova mínima daquela operação que foi realizada. A sequência é longa, 11 dígitos, mas de tanto repetir, todo mundo sabe de cor os números do CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. Ele é usado no banco, nas compras e para fazer qualquer tipo de inscrição. O documento é também o favorito dos golpistas. A conta chegou, mas o telefone não é da Fabiola. Após ter o CPF clonado, a professora recebe desde o ano passado cobranças de compras que não fez. Os gastos ultrapassam R$8.000 e o nome dela foi parar no Serviço de Proteção ao Crédito. Eu nunca perdi documentos, nunca tive meus documentos roubados. A única coisa que eu fiz foi a xerox de documentos para o banco que financiou o apartamento, só foi isso. E depois disso é que começou? Depois disso é que começou. Só em janeiro foram registradas quase 170 mil tentativas de fraude com uso de dados pessoais. A falsidade ideológica gerou, no ano passado, um prejuízo estimado em mais de R$1 bilhão só com comércio eletrônico e acesso bancário pela internet. Serviços que exigem a digitação do CPF. E não é só no comércio que o CPF virou item obrigatório. Ele é necessário, por exemplo, para se cadastrar no SUS, para participar de programas de benefícios com nota fiscal e até para registrar uma linha de celular. E o uso do documento só cresce. Em dezembro, a Receita Federal ordenou que o CPF seja informado na hora de pagar serviços de saúde e advogados. Criado nos anos 80, o CPF substituiu o antigo SIC. Tomou o lugar de outros documentos por oferecer um único número de identificação em todo o país, ao contrário do RG, em que é possível ter um por estado. Olha, o CPF ele é seguro, porque ele sozinho não faz nada, né? A gente, sem muito raciocínio, acaba informando nome, endereço, telefone, às vezes nome da mãe, data de nascimento, RG, e isso tudo acoplado ao CPF é matéria-prima para os fraudadores. Vamos ao norte do país, onde os moradores sofrem com as cheias do Rio Acre. 5 municípios estão em situação de emergência e 8.000 pessoas ficaram desabrigadas. Em Chapuri, no sudeste do estado, o Rio Acre atingiu o maior nível histórico, passando de 18 metros. 5 bairros estão debaixo d'água e cerca de 450 pessoas precisaram ir para abrigos. A histórica casa de Chico Mendes, que funciona como um museu, também está parcialmente submersa. Outro município bastante afetado é Brasileia. A cidade decretou calamidade pública. Só agora o nível da água começa a baixar e o fornecimento de energia foi restabelecido. 13 bairros estão alagados. Mais de 800 pessoas deixaram as casas e o maior hospital da região está ilhado. Agora, a cheia do Rio Acre também atinge Rio Branco. 27 bairros aqui da capital estão debaixo d'água. Aqui no bairro Taquari só é possível andar assim, de canoa. Na capital, cerca de 31.000 pessoas foram afetadas pela cheia. E com as chuvas incessantes, a situação deve agravar-se. E aqui para Rio Branco, realmente, nos próximos 3 dias, a gente espera realmente um aumento do nível dessas águas, mas as providências continuam sendo tomadas, né, para que a gente aumente o poder operacional. O menino cai do 10º andar do prédio onde mora e sobrevive com apenas alguns ferimentos. Isso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia investiga o caso. O menino de 10 anos estava em casa com a empregada da família. Ele caiu pela janela do quarto.
Segundo a perícia, a rede de proteção da janela estava cortada. Um garoto bateu no telhado da garagem antes de chegar ao chão. Ele teve ferimentos leves e uma fratura no quadril e chegou consciente ao hospital, mas não soube explicar o motivo da queda. Briga de trânsito quase termina em tragédia em São Caetano, no ABC Paulista. Um guarda civil metropolitano atirou em 3 pessoas depois de discutir com um taxista por causa de uma batida. Ele sacou a arma quando o taxista reclamou por ter tido o carro atingido quando o guarda manobrava para estacionar. Além do taxista Márcio Matos, outras 2 pessoas que estavam no restaurante foram atingidas. Nenhuma corre risco de morte. O guarda foi preso em flagrante. Polícia Federal apreende 10 toneladas de maconha em caminhão. A carga estava escondida debaixo de sacos de milho. O veículo com placa de Foz do Iguaçu seguia do Paraguai para o Rio Grande do Norte e foi interceptado na rodovia Regis Bittencourt, perto de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O motorista foi indiciado por tráfico internacional de entorpecentes. No Rio de Janeiro, o vídeo que mostra o momento da morte de adolescente leva ao afastamento de 9 policiais militares envolvidos na operação. O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luiz Garcia Batista, foi exonerado do cargo. A Polícia Civil indiciou 2 PMs por fraude processual, homicídio e tentativa de homicídio. Alan de Souza Lima, de 15 anos, filmava a conversa com amigos no sábado à noite, na favela da Palmeirinha, quando começaram os tiros. Os rapazes fugiram assustados. Alan foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Outro rapaz foi ferido. Os PMs registraram o caso como auto de resistência, quando a morte é consequência de confronto com a polícia. Para os investigadores, o vídeo feito com o celular é prova conclusiva de que os adolescentes não estavam armados. 8.000 pessoas protestaram contra a falta de água em São Paulo. A passeata organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto saiu do Largo da Batata, em Pinheiros, e chegou ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde lideranças foram recebidas. Eles querem um plano emergencial que inclua a distribuição de caixas d'água e a construção de cisternas para a população mais pobre. Vamos às notícias internacionais. Israel e Jordânia assinam um acordo que podem ajudar a salvar o Mar Morto. Um dos objetivos do projeto é ligar o Mar Morto ao Mar Vermelho. O acordo é patrocinado pelo Banco Mundial e deve custar 900 milhões de dólares. O projeto, assinado pelos governos da Jordânia e de Israel, prevê 2 etapas que devem levar 3 anos para ficarem prontas. Uma delas é a construção de uma usina de dessalinização no Golfo Jordaniano de Aqaba. A medida vai ajudar o país a ter água fresca, já que a Jordânia sofre com severa escassez hídrica. A usina deverá produzir 80 milhões de metros cúbicos de água por ano. Metade será comprada por Israel e o resto será usado pelos próprios jordanianos. Os palestinos também devem receber parte dessa água. A segunda etapa do projeto é uma ideia que já vem sendo proposta há um século: a construção de dutos que vão ligar o Mar Vermelho ao Mar Morto. Serão transportados 300 milhões de metros cúbicos de água anualmente pelos 200 quilômetros que separam um do outro. A medida é crucial para salvar o Mar Morto, que tem o nível reduzido em 1 metro por ano e, segundo os cientistas, até 2050 poderia desaparecer. Os 2 países têm interesses na região. Spas e resorts, tanto de Israel quanto da Jordânia, ficam à beira do Mar Morto. E a lama do local é matéria-prima importante para a indústria de cosméticos dos 2 países. Uma viagem de milhares de quilômetros. Todos os anos, os ventos transportam toneladas de poeira do deserto do Saara, que cruzam o Atlântico e chegam até a Amazônia. Junto com essa poeira, seguem nutrientes que vão ajudar a alimentar a floresta. Num verdadeiro milagre da natureza, a poeira é levada por mais de 5.000 quilômetros do norte da África à Amazônia. Os cientistas já vinham estudando esse fenômeno há muito tempo. Mas os satélites da NASA não apenas registraram a ação das correntes de ar, como calcularam a quantidade de nutrientes transportados. O movimento foi captado pelas lentes do satélite Calypso da NASA, que registraram o fenômeno entre os anos de 2007 e 2013. A cada ano, 182 milhões de toneladas de poeira saem do deserto do Saara. Desse total, 27 milhões caem sobre a Amazônia. A areia do deserto contém fósforo, que serve como
como fertilizante para a floresta. Entretanto, a quantidade de poeira no ar varia de ano para ano de acordo com o regime de chuvas no Sahel, uma faixa de terra semiárida situada ao sul do Saara. Quando o Sahel está seco, a poeira levada pelas correntes de ar aumenta. Quando está úmido, o volume diminui. Acompanhar o fenômeno dá aos cientistas uma grande oportunidade de estudar as mudanças climáticas. Sabedoria da natureza, né? Uma notícia lamentável. Terroristas do Estado Islâmico destruíram obras de arte de um museu no Iraque. Era uma coleção de esculturas com mais de 3.000 anos de história. Faz parte do método do terror. Além de destruir e matar, os terroristas mostram ao mundo. O vídeo da destruição do museu foi postado na internet pelo próprio Estado Islâmico. Os homens tiram a proteção de algumas obras, mostram as esculturas inteiras para depois expor os pedaços do que foi destruído. Estátuas inteiras são derrubadas, divididas em pedaços, quebradas com marretas. Esculturas são arrancadas das paredes. Outros homens usam picaretas e uma espécie de britadeira para despedaçar as obras. Um homem não identificado aparece nas imagens e avisa: o profeta foi quem ordenou que nos livrássemos das relíquias. Canções de facções do Estado Islâmico são tocadas ao fundo das imagens. Arqueologistas iraquianos acreditam se tratar de um museu de antiguidades na cidade de Mossul e disseram que o dano causado é incalculável. A Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, convocou uma reunião de emergência para discutir maneiras de evitar que facções radicais sigam com a destruição da arte milenar das cidades ocupadas. Autoridades britânicas identificam o jihadista com sotaque inglês que aparece falando nos vídeos do Estado Islâmico. Segundo a polícia, ele é de uma família de classe média de Londres. John Jihadista, como é conhecido, é formado em programação de computadores na Universidade de Westminster. Ele teria começado a se radicalizar em 2009. Em 2012, seguiu para a Síria. Identificá-lo era uma das prioridades dos serviços de inteligência britânicos. Ele é o homem que aparece com o rosto coberto, transmitindo mensagens e ameaças em vários dos vídeos em que terroristas matam reféns. Para não expor a família, a polícia não confirmou o nome verdadeiro do homem. Vladimir Putin, de peito aberto, não é um líder poderoso, é um rei nu que enfrenta uma economia em ruínas. Essas foram as palavras do magnata russo Mikhail Khodorkovsky a uma plateia em Londres. Khodorkovsky era o homem mais rico da Rússia ao ser preso em 2003 por se opor ao governo russo. Foi libertado em 2013. No mesmo evento, o magnata pediu que o Ocidente se alie a grupos oposicionistas russos para dar fim à era Putin. Barcos de pescadores de lagosta estão presos em um porto no estado de Maine, nos Estados Unidos. A água dos arredores congelou e os pescadores não conseguem trabalhar. Eles dizem que estão perdendo muito dinheiro, que essa época do ano é boa para pescar os animais. Alguns barcos já estão parados há 3 semanas. Um quebra-gelo chegou a ser usado na região, mas a água voltou a ficar congelada. Autoridades chinesas investigam a morte de um tigre encontrado no estacionamento de um conjunto de prédios comerciais. Segundo a polícia, o felino, um filhote de 7 meses, era criado junto com outro tigre por um empresário local. Ele mantinha os animais em um espaço cercado na cobertura de um prédio de 11 andares. Uma câmera de segurança mostra o tigre caindo do edifício no dia do Ano Novo chinês. A polícia suspeita que o tigre tenha se assustado com os fogos de artifício e saltado. Bom, deixa eu só fazer uma correção. Falei arqueologista, na verdade é arqueólogo, né? Arqueologista é a palavra em inglês. Vamos conhecer agora nosso personagem da semana? É o Antônio. Como tantos Antônios, ele saiu de uma pequena cidade no Nordeste para conseguir boas oportunidades no Sudeste. E hoje, 19 anos e muitas dificuldades depois, ele ajuda todo mundo que pode. Sabe que mãos amigas fazem toda a diferença para quem chega aqui na capital com sonhos na bagagem. Às margens do rio Parnaíba, no sertão do Piauí, o mundo era pequeno para um menino pequeno. Nem mesmo a próxima cidade vizinha eu não conhecia. Na época que eu morava na roça mesmo, era na roça mesmo.
Lá não tinha energia, não tinha água, somente água dos cacimbão, né? Quando Antônio cresceu, fez as malas. Como tantos nordestinos, via em São Paulo, metrópole de tantos prédios, a saída para a miséria. Vinha aqui para São Paulo em busca, né? De um trabalho e uma vida melhor, né? Sem ter onde morar, sem ter o que comer e o que para ele era pior. Fiquei ainda 3 meses ainda sem trabalho. Até que as portas desse condomínio na zona oeste da capital paulista se abriram para Antônio. A vaga era de faxineiro, o suficiente para trazer esperança, a mulher, os 3 filhos e um lar na cidade grande. Tanto eu, mais 2 famílias, numa casa de 3 cômodos. No interior do Piauí, onde Toninho nasceu, não tinha nenhum prédio, nenhuma piscina, mas tinha escola, onde ele pôde estudar até o colegial. Fechou os livros na terra natal e abriu de novo em São Paulo. Fez curso de hidráulica, elétrica, manutenção de elevadores e virou referência na vizinhança. Os zeladores das redondezas passaram a pedir conselhos. Os moradores do prédio passaram a confiar nele. Trabalhador, em primeiro lugar, muito trabalhador. Ele é muito dedicado, é uma pessoa competente, ele sabe aquilo que ele faz. E, acima de tudo, é uma pessoa amável. Virou porteiro, virou zelador, morador do condomínio. Até mais. Como se fosse da família, né? Ele não tem aquele rol assim de funcionário. Ele é mais do que um funcionário, é um amigo mesmo, né? Amigo também dos que vieram de longe. Mais de 40 piauienses trilharam caminhos mais fáceis em São Paulo graças a ele. Porque como eu já conheço vários administradores, vários condomínios, vários zeladores, né? Então a gente busca essa informação para poder ajudar, né? Com os filhos crescidos, ele já tem planos de fazer o caminho inverso, se mudar para o Piauí, mas não mudar o rumo da prosa. Quer continuar ajudando quem precisa dele. Você melhora muito você ajudar uma pessoa. Acho que todo mundo, se ajudasse um ao outro, acho que as coisas seriam bem melhor e todo mundo vivia feliz, né? Quer comentar histórias como a do Antônio e as outras reportagens que a gente mostra aqui? Use as redes sociais, a gente está lá no Facebook, curta a nossa página, o endereço nosso lá é Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha. Pode ser também pelo Twitter, @JCPrimeira. E olha, escreveram pra gente hoje o Marcos Júnior, a Viviane Gomes, Rogério Leite, Osmarinho Escobim, Ricardo Mariano, Mari Ignis, Cleide Mendonça. Muito obrigada a todos. E olha, a nossa foto de hoje já está dando uma repercussão. A gente fez uma brincadeira porque nas redes sociais só se fala do tal do vestido, se é branco e dourado ou azul e preto. A gente fez uma brincadeira com a sua gravata, Aldo. E o que o pessoal está dizendo é assim, não importa que cor é a sua gravata, você está muito elegante. Então, o recado dos nossos telespectadores para você. Mas eu já esclareço desde já que a gravata é verde e amarela. Brincadeira, né, gente? É vermelha, preta e cinza. Não. Fica aí a discussão para vocês. Nossa foto está lá, vê lá o que você acha. Vamos lá. A seguir, a situação das estradas. Apesar do acordo com o governo, caminhões continuam bloqueando o tráfego em 6 estados. E mais, dinheiro sobrando em Brasília, a Câmara vai construir prédio de R$1 bilhão que vai ter até shopping center para os parlamentares. A gente volta já.